Fala aí pessoal, vocês estão bom? Vamos fazer um pós-market aqui do dia de hoje. Hoje é dia 15/6. Tô aqui no gráfico de 1 hora. Ontem a gente tinha dito, né, que ele poderia chegar realmente por essas regiões que a gente tinha aqui no mensal. Desculpa, no semanal. A gente tinha esse nível chave aqui, né? Essa ineficiência aberta aqui. Então, como ele tinha terminado com uma barra, ele poderia, né, tinha alguma expectativa, uma das expectativas das projeções, era ele subir, atingir esse nível chave e ter algum tipo de reação, já que o mercado estava forte para baixo. E foi exatamente isso que ele fez. Vamos ver aqui pela 1 hora. O mercado abriu aqui, então quando a gente olha aqui pela 1 hora, a gente vê que o mercado foi, olha lá. Mercado, antes ele tinha vindo aqui, desceu, pivô, aí desceu e pivô. Então ele fez dois pivôs, e aqui, como a gente está no gráfico de 4 horas, o fluxo de 4 horas vai ser 1 hora. Para a gente padronizar a leitura. Então aqui a gente tem 1 hora e aqui a gente tem 1 hora. Beleza? Olhando aqui pela 1 hora, a gente observa o quê? Que ele atingiu, lembra que a gente tinha comentado? Vamos ver pelo 4 horas de novo aqui. Lembra que a gente tinha comentado que você tem várias estruturas, né? Esse 50% era do 4 horas aqui de cima, então dessa estrutura toda aqui, desse topo para esse fundo. Certo? E você também tinha uma estrutura interna que era... Cadê? Esse daqui. Desse topo para esse fundo. E como a gente tinha esse nível chave aqui, a gente acreditou que ele poderia vir mitigar e ter algum tipo de reação. Beleza? Vamos lá ver. Então ele veio, atingiu o nível chave, atingiu 50% e teve uma reação. Quando você vem aqui pelos 5 minutos... Quando ele fez essa virada aqui era o PWH-PDL, né? Que é a máxima da semana anterior e do dia anterior também. Então eu já vou colocar aqui, que a gente já sabe que é nosso PDL. Máxima de ontem. Só vou deixar aqui colocado só. E nesse momento aqui, ó, que ele fez esse pivô, ó, fundo, opa, fundo, topo, fundo, rompeu, certo? Então na hora que ele rompe esse fundo aqui, como a gente estava na estrutura de 4 horas que tinha virado para baixo, quando rompeu aqui, ó, ele fez esse choque aqui do 1 hora, certo? Então dentro dessa estrutura de 4 horas, que a gente estava numa estrutura baixista, de alta, que ele tinha colocado 4 horas para alta, então dentro dessa estrutura aqui, ó, desse topo para esse fundo aqui de 4 horas, ele começou o que? Novamente cair. Então agora a gente acredita que ele pode continuar caindo e perder o fundo, só que a gente não sabe como, a gente depende do fluxo para saber o que pode acontecer. Beleza? Aí com relação aos trades de hoje, quando ele chegou aqui nesse 50%, eu até pensei em fazer alguma venda nessas regiões. Inclusive, quando ele perdeu esse fundo aqui, a gente poderia ter algum tipo de possibilidade, porque aqui ele fez um choque, né? Então aqui foi teoricamente um choque de 1 minuto. Então a gente poderia esperar algo aqui, que ele desce, sobe, faz um fluxo, rompe, desce. Ou dependendo de como que ele faz alguma estrutura aqui, poderia ser no toque, dependendo do seu plano de trade, mas pra mim não rolou. Deixa eu só ver aqui pelo 15 minutos. Aqui na verdade é um choque de 5, né? Porque aqui no 15 minutos a gente consegue ver esse fundo. Então aí sim, aí ficaria bem interessante mesmo pra aquilo que eu falei. Como é um choque de 5 minutos, aí sim ficaria bom, porque ele desceria aqui, sobe com fluxo e rompe. A partir do momento que ele rompeu aqui, seria o choque, o fluxo do fluxo. Então aqui os 5 minutos virou, aqui viraria 1 minuto. Então você poderia pegar algum trade aqui nessa continuidade de baixo. E aí vai do plano de trade de cada um, tá? Então, olhando pelos 5 minutos aqui, a gente tem o que aqui? A gente tem todo o fluxo, né? Então aqui era um fluxo de 1 minuto. Aqui era fluxo. Então o mercado foi bem ruim hoje, pra mim não deu nenhum trade. Eu até poderia ficar procurando alguns trades por aqui, olhando pelo minuto e
e falando pra vocês que dava pra ter feito isso, pra ter feito aquilo, mas eu acho que até aqui, ó, quando ele rompeu esse topinho e depois ele varreu aqui, ó, cadê? Ó, quando ele varreu esse fundinho aqui, ó, desceu, subiu, varreu essa liquidez e rompeu esse topinho, esse fundinho aqui, ó. Aqui, acho que foi a operação que poderia ter dado, porque você vê que não tem nenhuma ineficiência aqui, o mercado tá de baixa. E aqui, ó, você tinha uma região de... Vou marcar desse topo até o fundinho desse candle. Então você tinha essa região toda aqui de order flow, né? É um order block de oferta junto do que? Alimentado por ineficiência. Então aqui você teve, teoricamente, acho que a melhor opção do dia. Vamos ver quanto estava o stop aqui. Ó, um stop barato, 85 pontos. Cara, esse trade aqui realmente... Deixa eu ver que hora que foi isso daqui. Ó, meio-dia e 32. Como o mercado estava muito curto, ele tava andando pouco. E ele estava dentro dessa estrutura, né? Entre esse fundo e esse topo. Então, como eu estava aqui nesse meio aqui, preferi ficar de fora. Apesar que foi um belo trade, né? Agora olhando com o mercado parado, fica lindo. Mas ele foi uma boa estrutura, assim. Valeria a pena até fazer esse trade aqui. Então quem pegou, acho que ficou muito legal até. Mas não tinha nenhuma ineficiência, né? Então só tinha essa daqui. Quando ele bateu, você poderia ter pego no toque. Ou até quando ele rompeu aqui, ó. Porque ele colocou esse fluxo aqui pra alto, tá vendo? Ó? Ele não varreu esse fundo, então ó. Então vai topo, fundo, topo, fundo. Não conseguiu. Rompeu o topo, né? Depois que fechou a ineficiência. E fez um fundo, então olha só. Ele estava num fluxo de alta, depois ele colocou para baixo. Então, nesse momento que ele colocou para baixo e rompeu esse fundinho aqui, você tinha uma outra região aqui, ó, de order flow vendedor. Então, você teve essa possibilidade também com um stop bem barato. Aqui, ó, stop 65 pontos. Como o mercado estava muito lento e era horário de almoço, eu fiquei de fora, porque para ele vir aqui e varrer toda essa liquidez aqui de topos, quando o mercado tá lento assim Caraca. Varrer toda essa liquidez aqui, ó. Quando o mercado fica muito devagarzinho assim, às vezes ele vem aqui, varre toda a liquidez e depois ele cai. Então, horário de almoço, segunda-feira, dia ruim, sexta-feira também foi um dia meio embaçado, sexta-feira ficou muito de lado ali no final da tarde, né? Então eu preferi não fazer nada. Então acho que foram essas as oportunidades que deram hoje mais claras assim, mas eu especificamente não fiz nada. Beleza? Aqui para baixo, para falar a verdade, eu tentei fazer um trade aqui também, ó. Quando ele varreu essa liquidez e rompeu esse fundo, quase pegou, né? Pra falar a verdade. Isso daqui é o que? 1 minuto? Eu tinha marcado essa região aqui, ó, como order flow vendedor que tinha ineficiência. Então, como ele deixou esses topos aqui, vou marcar até aqui embaixo, tá? Porque ele tem vou marcar ineficiência só para ficar didático aqui. Então, você tinha essa ineficiência aqui também, certo? Então eu gostaria que ele, como ele cria essa liquidez, ele batesse aqui e caísse, mas ele não chegou. Não chegou mais para cima. E tá tudo bem também, porque aqui já era 2h21 da tarde, segunda-feira, não tinha dado nenhum trade, tá tudo certo. Aqui para cima você tinha ineficiência, então dependendo do momento, você pode ficar meio ansioso porque você não fez nada no dia e acaba você entrando no toque, aí você acaba tomando um stop já 2 da tarde, se não for o horário que você opera. Então tem que ver tudo isso, tá? Mas aqui deu uma configuração, ou você poderia esperar a confirmação também de um fluxozinho e pegar essa operação aqui. No índice, muitas vezes, se você fica esperando muita confirmação, você não pega nada, tá? Então, depende do seu plano, é só seguir ele.
Então, se você fez algum desses trades ou fez algum outro tipo de trade, põe aí nos comentários e deixa o seu like aí. Valeu!